todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos aguardar os nossos companheiros chegando de todo domingo, a nossa companheira Graça, que Jesus nos abençoe e venha participar conosco, né? Jesus, os bons espíritos. Olá, Joana, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar, Joana, os nossos companheiros da noite. Nossa, tá bem quente. Olá, Aline, tudo bem contigo? Como que foi a semana? Graças a Deus, Joana, isso é muito bom. Boa noite, Aline. Nossa, tá bem embaixo isso aqui também. Olá, Beatriz, tudo bem contigo? Seja bem-vinda, mais um Evangelho no Lar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Entrei na horinha. Na horinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aí. Muita paz a todos. Como foi a semana de todos vocês? Michele, como está? Bem, graças a Deus. Graças a Então Deus. tá bom. Vamos esperando o pessoal chegando. Olá, José. Boa noite a todos que estão chegando conosco, nas nossas vibrações, não é? Nosso estudo pequenininho, mas cheio de energias positivas, nossas aguinhas, né? Para que a gente possa ter uma semana de vibrações positivas. Como é que está aí? O povo já está falando como é que está a nossa imagem aí? A sua bem. A sua também, tá ótima, a imagem, o som, tudo ótimo. E aí, os amigos, estão vendo a gente direitinho, eu e a Graça? Dá um feedback pra gente aí. É sempre bom, né? A gente saber como está a imagem, como estão a transmissão, o som. Porque a gente faz o primarismo. É verdade, obrigada. A Sandra falou que está ótima a imagem. Obrigada. Que bom. Que bom. Obrigada. Então vamos, né? Deixa eu ver. Falta um minutinho, um segundinho. Tem algum recado aí? Tem um recado que é o seguinte: se vocês, olha, nossa casa tem muitas atividades, tem muitas coisas rolando por aí. Então, se vocês quiserem saber, né, palestras, é só ficar de olho nas nossas páginas, tanto no Instagram, que é Jeff90, como no Facebook, que é JeffPR. Todas as quartas temos palestras, tanto presencial, e quem tiver doentinho, não puder sair de casa, estiver longe, pode assistir pela Rádio Brasil Espírita, pelo YouTube do Jeff, né, 3 Rios, e no sábado também nós temos tanto presencial quanto online. Então, assim, é só vocês irem lá na nossa página, nós temos todas as atividades. Quem quiser trabalhar na casa, quem quiser receber o passe, está tudo lá escrito, bonitinho, e a gente recebe todos vocês de braços abertos, né, Graça? Graças a Deus. Inclusive, uma coisa que o Elahá estava falando essa semana estava falando até sobre o IBGE, como que a população, que era uma pirâmide, está ficando uma folha. O IBGE está identificando. E nós temos que nos preparar, por quê? Porque essa pirâmide agora está se fechando em torno de mais idosos, nascendo menos pessoas e a medicina levando pessoas, né, até uma idade mais avançada. Então, ele estava dizendo que muitas casas vão ter que mudar as suas atividades mais para a tarde, por causa do deslocamento, da periculosidade. E aí eu lembrei, e até comentei com ele,
que a gente tem um plantão espiritual às 3 horas da tarde já há muito tempo, não é? Foi Nossa, fechado um pouquinho na pandemia, mas há longos anos. Então, é um horário bom para a pessoa mais idosa, a pessoa que vem, às vezes, na rua à tarde, às 15 horas, está aberto. 10 para as 3 já está aberto o GEF, e aí verdade. pode tomar seu passo, assistir o estudo do Evangelho, né? E conversar, levar sua aguinha, enfim, tudo aquilo que a gente faz. E à noite, muitas das pessoas podem entrar pelas lives da da Rádio Brasil Espírita e pelo canal do GEF, né? Tem transmissões muito boas. Quem quiser assistir ao vivo e a cores, estamos lá, né? Nós Também, a temos casa assim, está aberta. a gente não adianta falar, não tem, não dá. Não, tá, a gente está pegando de todos os lados, presencial, de casa, não tem como falar que Não é não verdade. dá para estudar, né? É, Então, nós vamos começar, né, Graça, com a leitura da página do livro, Essa aqui, né? Vida Feliz. Vida Nosso Feliz. companheirinho. Vamos lá. Vez que outra acompanha um férito, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Férito é termo, né? Paixão. Diante da ocorrência com os outros, poderás discrepar para o que te irá suceder inevitavelmente. Nossa, que beleza. Nós estamos Ai, falando de reencarnação, olha, vale na venha olhar. a eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Nenhuma, né? A gente não sabe. Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Pois é, né? A vida da morte, ela é certa. E a gente não sabe como, quando, nada. Ela só acredita que ela vai ocorrer e a gente vive nessa ilusão de que nunca vai acontecer com a gente, né? Só que não, né? É uma coisa fatal e que a gente vai voltar para a nossa pátria. Então, o Espiritismo está aí, a gente está estudando, a gente está falando sobre isso já, sobre a Terra ser uma escola transitória, onde a gente vem diversas encarnações, né? E que o Espírito é imortal. Então, é óbvio que a gente vai voltar para a verdadeira casa. E o Espiritismo ajuda a gente a se preparar para esse momento. A gente ter é forças verdade. A gente pode dizer que o túmulo é um berço, assim. né? Você vai Porque nascer com uma nova. ali você vai ficar carne, mas o espírito continua a jornada. Então, se a gente encarar assim, é o nosso berço. O túmulo também é o berço da matéria, não é? Porque o espírito ele tem novas chances, né, de dar continuidade às suas experiências em outra matéria, embora o espírito seja aquele mesmo que foi criado por Deus e está em evolução, não é? Então, vamos fazer a prece, então, para iniciarmos o dia de hoje. Bons amigos espirituais, aqui estamos novamente para este Evangelho no Lar, que nós possamos absorver o conteúdo que será apresentado, que nós possamos ter um tempo para pensar sobre as coisas do além-vida, né? A única coisa que nós temos como certa, conforme disse a página, é a desencarnação. Que a gente possa encarar, que a gente tenha essa dádiva de poder ter esse conhecimento de que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. É o lado da nossa verdadeira vida. Então, que nós possamos, através deste encontro, recarregar as nossas energias para os dias que virão, para que nós tenhamos forças a fim de enfrentar os desafios e as provas desta nossa vida com resignação, resiliência e aceitação. Muito obrigada, bons amigos, e assim seja. Grata a Deus. Bom, antes da gente pegar, assim, ó, pegar o Evangelho, nós estamos ainda no capítulo
4, no item 18. Eu tenho uma cicatriz de filme que ontem mesmo eu assisti, e é um filme que fala sobre a morte. Você acabou de falar ontem. A gente assistiu, eu e uma amiga minha, tem no YouTube ele inteirinho, né, legendado, e ele fala, é um filme japonês, ele é um pouquinho lento, mas ele traz lições interessantes sobre a morte. A partida, chinês, eu acho que é chinês, chama A Partida. Então ele fala da importância de vivermos hoje da melhor forma possível, do que a gente faz, usar as pessoas que a gente ama. Então, assim, eu achei muito bonito o ritual que eles têm com o corpo, a matéria que se viu. Então, assim, muito bonito. O nome do filme é A Partida. Eu vou deixar depois no final o link, né? Agora faz sentido, você não tinha falado com o filme oriental. Porque eles têm essa cultura de respeito ao corpo. Quando eles cumprimentam o corpo. Eles fazem um cumprimento agradecendo o corpo que eles vão usar. Eles têm todo um respeito. Porque eu acho que o Oriente não tem mais essa coisa, diferente da gente. Né? Eles têm uma percepção da vida diferente. Então, assim, o cuidado que eles têm com o corpo, da matéria, eles têm esse respeito, o conhecimento que eles sabem que aqui é interessante, como a Graça falou, é o berço, né, da matéria e passa para o mundo espiritual. Então, assim, é muito bonito. Ele é um pouquinho lento, mas ele é gostoso assim, passou, 2 horas de filme, mas passou rapidinho. Então, assim, fica aí uma dica para vocês que fala sobre o desencarne, realmente o desencarne. Bom, então nós estamos falando, o item 18, que nós vamos terminar hoje, sobre a reencarnação, né? Fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, a Graça estava comentando que quando a gente se ama verdadeiramente, os laços não se rompem, nessa e na outra vida. Porque há simpatia, há amor, há união. Agora, quando a gente não tem essa simpatia, desencarnou, cada um vai para o seu cantinho, né? Para onde ele semeou aquilo que ele vai colher aquilo que ele semeou. E tanto aqui como lá vai colher. Mas laço de desavença também te ligam. Aí se você não, como a Graça falou, se não perdoar, ela falou a semana passada, se não perdoar, você se liga muito mais. O ódio também, é meio que muito parecido com o amor, só que ele é corrompido e ele liga você, né? Exatamente. Eu acho engraçado, o obsessor, ele fica atrás exatamente do que faz mal para ele, mas ele largar e ir embora, ele fica lá, é tipo um laço de... Tanto é que nas reuniões mediúnicas, quando vem o obsessor ferrenho, o doutrinador, irmão, vamos pensar em você. Perguntar quem ele ama e fica preso em quem ele odeia. Mas não... Aonde fica o orgulho nessa história? Pois é, né? O Então egoísmo. vamos lá. A Graça só fica quietinha escutando. Depois, na hora dela falar, ela pega os lances e fala para nós. Vamos lá, vamos ver se a gente termina o 18, que aí você termina esse item. A gente parou no podem, portanto, percorrer assim. Vocês acharam? Tá no... Eu vou voltar um parágrafo. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Achou, Graça? Achei. Tá. Cada vez menos preso na matéria, mais viva se torna a afeição recíproca pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões, que é o que a Graça comentou, né? Do orgulho. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos
nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, vamos lá. Quando a gente vê a maior parte das histórias, das psicografias, muitas delas, principalmente as que o Chico endereçava às mães, eram de famílias afetivas, né? Eram de famílias preocupadas uns com os outros. Estudando a obra de Dona Ivone Pereira, a gente vê o espírito Charles em bastante momentos das reencarnações dela. Mas outros personagens, tem 2 personagens, agora não me lembro o nome, que eles interrompem, eu acho que no segunda ou terceira reencarnação dela, né, a história de uma médium, eles não aparecem mais. Aparecem o Arnaud, o Gaston, vários espíritos que, desde o início das publicações da história dela como médium em vidas passadas, como suicida em vidas passadas, acompanham. O espírito Charles, por exemplo, acompanha ela em todas as obras, porque eles se amavam, né? A gente vê várias situações em que o pai e a mãe seguiam com ela, ela em várias encarnações, como Bertie, como Lídia, várias encarnações. Mas 2 deles aparecem em 2 ou 3 obras e depois eles interrompem. Eles saem das histórias, prosseguem outros espíritos que faziam com ela aquela vivência em outras vidas passadas. Isso quer dizer o quê? Que aqueles espíritos não tinham mais compromisso com aquela família. Não havia mais necessidade de haver essa ligação, porque eles já haviam cumprido naquela família a tarefa deles, né? Então, nós fizemos um estudo, né? Eu acompanho o estudo todas as terças-feiras com o Jorge Elahá, sobre as obras. Agora ele interrompeu, nós só vamos voltar em janeiro com o livro Memórias do Suicida. Mas estudamos 4 ou 5 obras dela para trás. E aí, no final, foi feito um quadro onde mostra exatamente isso. Como aqueles que eram afetos ou desafetos, que tinham aquela ligação, se fosse pelo pesar de ter feito alguma coisa errada, o suicídio, aquele que intuiu o outro ao suicídio, o outro que matou, eles continuaram naquele círculo ali, aquele ciclo reencarnatório. 2 personagens, a gente observa que eles interromperam a ligação deles com Dona Ivone Pereira, e como eu estou falando de várias existências dela, quando ela aparece em diversas situações e se suicida, né? Eles não aparecem mais. Eles vão desaparecendo, eles interrompem a ligação com ela, porque ali não tinha mais nada para eles vivenciarem naquela família. Então, aqueles espíritos já vão para outras situações, porque a nós está fadado a evolução. Não adianta, nós somos fadados a sermos felizes. A gente que se recusa. Nós nos recusamos a sermos felizes. Então, como? Ainda ficando na roda da reencarnação, cometendo erros, saindo de outros, né? Que a roda da reencarnação é igual a mandala, né? Eu não tenho aqui nada que eu pudesse. Mas vamos supor que isso daqui fosse redondo, né? Que eles chamam de mandala. O que é essa mandala? Você fica aqui,
preso aqui, cometendo erros e acertos. À medida que você vai cometendo acertos, você vai deixando aquela história para trás e vai perseguindo outras. Mas Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Existe uma porta aqui. Então, conforme nós vamos vivenciando, nós vamos aprendendo o caminho dessa porta. E o dia que a gente acha essa porta, a gente sai dessa situação, daquele mundo primitivo, nós ficamos na roda da reencarnação daquele mundo primitivo durante longos e longos e longos milhões de anos, mas achamos a porta. Quem é a porta? É Jesus. É Jesus. Aí você achou uma porta. O que você cai? Você cai em outra roda da reencarnação, com novas experiências. Então, aí, você vai para uma experiência maior. Então, você cai em outra mandala, com outras reencarnações, com outras experiências. E aí você acha uma porta mais adequada às leis de Deus. E aí você cai sempre em outra. Aí você vai falar, olha, Graça, então a gente não para? Não. Por quê? Porque nós somos fadados a sermos perfeitos, a sermos melhores, a sermos criaturas de mundos mais adiantados, de fazer desse mundo de provas e expiações, que foi primitivo, né? Eu falei com a Catarina, vou te contar uma verdade, nós estamos num mundo de provas e expiações e estamos passando para um de regeneração. Então, vai ter um momento em que nós não vamos ficar mais aqui. E a grande viagem nossa é como se nós estivéssemos dentro de um ônibus, ou dentro de um avião, ou dentro de um trem. Todos nós somos passageiros. Quando ele para numa estação, às vezes eu venho conversando com a Catarina, fiz amizade, oi Catarina, vamos por ali afora, conversando, às vezes muitas estações passando e a gente batendo papo. Eu vou aprender alguma coisa com ela, ela vai aprender. Quando a porta se abre na minha estação, eu tenho que descer. Mas veja bem, que eu desça no momento certo, com os cuidados certos, da minha estação, que eu estarei, com certeza, estarão me esperando os meus amores, os meus queridos que vão me conduzir a outro local mais estável, né? Agora, quando eu pulo desse trem, ou desse avião, ou desse ônibus, antes da hora, eu me machuco. E machuco aqueles que estavam me esperando. E vão ficar ansiosos, vão ficar tristes. E quando eu já não tenho mais a Catarina do lado, é porque ela já desceu em outra estação. É porque ela vai para outra estação. Então, ali pode haver o quê? Tchau, muito obrigada por você ter me feito companhia, foi ótimo o seu companheirismo, mas você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. É eu estou fazendo uma colocação aqui muito, o que eu vou te dizer? Muito simbólica, não é? Mas eu acho que dá para entender. As afeições são aquelas que, mesmo à distância, elas não deixam de se ligarem a nós. No pensamento, né? E aí a gente vai, Catarina, não sei se vai dar tempo, mas eu me lembro de uma carta que o Chico recebeu, muito, muito interessante, em que ele conta, nessa carta, ele chama a atenção do irmão que estava numa aventura fora do casamento. Eu não sei se é essa aqui, eu tenho várias cartas deles, do Chico para... Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é do professor, que faz contato. Não. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui, só um minutinho.
é de um filho que não quis partir. É o Sim. quarto filho. O Chico, ele passa essa carta para um amigo, para um senhor chamado Aníbal e Adélia Figueiredo. É um casal. E o William nasceu em Belo Horizonte em 1924. Aos 17 anos, ele ingressou no Exército, quando ficou doente por causa de um calo infeccionado. Passou meses a fio no hospital, mas a infecção progrediu para uma gangrena irreversível, que levou ele à morte em 1941. Um mês depois, supostamente, o espírito de William começou a enviar cartas psicografadas por Chico Xavier à sua mãe. E não parou até a morte da mãe, na década de 1980. Então, você vê, ele faz uma trajetória de mandar recadinhos para a família durante um período em que a mãe estava encarnada, a dona Adélia Figueiredo, de Belo Horizonte. Era um casal, Aníbal e Adélia. E há um trecho em que ele se preocupa com o irmão. Num dos trechos, ele coloca assim: querida mamãe, peço ao seu bom coração, me abençoe, e por minha vez, rogo a Deus que nos ajude a vencer suas lutas de sempre. Sua alma sensível continua atravessando o perigoso mar das provas e prossigo do seu lado, somando, quando lhe faltam forças no leme para a condução do barco. Sei como lhe dói a tempestade dos últimos dias. Para o espírito materno, as nuvens do horizonte dos filhos são sempre mais pesadas e mais tristes. Multiplicam-se as dores, os receios, as aflições. Olha que sensibilidade de perceber o quanto a mãe dele estava preocupada, como que a mãe dele estava sofrendo, porque o filho dela, chamado Wilson, esse é o William, que faleceu, o Wilson estava tendo aventuras fora do casamento, estava trazendo preocupação para os pais, no sentido de que estavam vendo ele destruir o casamento dele. Então, ele coloca assim: nesse pedido, eu desejo apelar para o Wilson para que ele transforme o caminho, melhorando. Diga-lhe, em nome da minha dedicação fraternal, que a vida humana é um eterno aprendizado divino, do qual não nos desviaremos sem graves consequências. Ele, o Wilson, agora é casado, é esposo e é pai. O Divino Senhor, que eu percebo melhor presentemente, conferiu-lhe deveres verdadeiramente sagrados. Lourdes e o filhinho constituem agora o sublime propósito ao qual está preso por laços sacrossantos. Não é justo que se perca. E aí ele vai contando mais um pouquinho que as aventuras do Wilson estavam complicando o futuro espiritual dele. Ele estava perdendo anos de existência com aquelas aventuras, né? Então, olha só, são espíritos ligados. Ele estava preocupado porque o irmão estava se perdendo nos compromissos assumidos na espiritualidade, com aquela família, né? Então, é muito interessante essa carta do Wilson para o William, que era o irmão mais velho do que ele. Entendeu? E ele manda essa carta para a mãe, dona Adélia, né? Porque ela estava preocupada com o filho. Ela sabia que o filho era dado à boemia, gostava de jogos, de mulheres. Então, ele estava preocupado com a preocupação da mãe, com o sofrimento da mãe. A ligação dele era muito com a mãe. Então, tanto que quando ela desencarna, cessa a comunicação dele. Então, essa mãe provavelmente continuou com ele na espiritualidade, foi acolhida por ele na espiritualidade, né? É muito interessante essa história, né? E ele começou a escrever no primeiro ano da morte dele, até quando a mãe desencarnou em 1980. Então, é muito importante a gente ter essa certeza de que ninguém morre.
Nós não morremos, né? Nós desencarnamos, nós saímos da casa. Existem muitas experiências científicas de aquele período de pós-morte em que a pessoa fica entubada, em que a pessoa fica em coma, em que as pessoas têm visões, em que as pessoas começam a não saber onde estão, como estão, por que está ao lado dela determinadas pessoas, por que tem um aparelho, aí depois ela se confunde, não, era no hospital, mas às vezes não tinha nada daquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa passa a viver já o liame dele com o espírito tão rarefeito, né? Tão elástico, que ele já começa a viver ligações espirituais. Ele começa a ver, né? Que ele vai desencarnar, né? Ou ele está em processo desencarnatório. E aí é o perigo da gente não entender isso. E é importante a gente permanecer com a certeza de que nós iremos, com certeza, dar continuidade. Muitos ligados pelo ódio e outros pelo amor. Então, é muito importante isso, quando ele fala dessas múltiplas existências, desse período entre o berço e o túmulo, né? Dessa afetividade ou não. Então, vamos seguir sempre da mesma família? Não. À medida que um espírito dentro daquela família adianta, cresce moralmente, espiritualmente, intelectualmente, ele pode ter que deixar aquele berço e ir para novas experiências. Não é? A gente, quando cria os filhos, está o momento em que a gente pensa assim, puxa vida, o meu filho vai estudar em São Paulo. A Catarina está com o filho dela no exterior. Já voou, já criou outras raízes, uma família que a Catarina não vai poder acompanhar no seu dia a dia. Vai haver a emoção quando entrar, vier, ou ela for lá? Vai haver o amor? Vai. O amor transcende distâncias, assim como transcende quando a gente desencarna. Mas ele já está criando uma célula em outro local. Então, pode ser que o amor continue a ligá-los, mas em outra encarnação ele já tem um compromisso com outra família. Independente do que ficou aqui, ele pode não reencarnar mais. Isso eu sempre discuti com a Michelle. Por que na família, no caso eu também, eu saí da minha família e vim aqui para Três Rios, minha família é de São Paulo. Quer dizer, o meu compromisso é aqui. Sim. Com essa. Com a coleguinha. Com a nossa coleguinha. Com a nossa coleguinha. Então, nossa coleguinha. Agora, às vezes, dentro da nossa família, espíritos que só vêm para um determinado tempo, um aprendizado. Mas ele não se conecta à família em termos de amor, de fraternidade. Ele apenas serve. A família é um pouso seguro onde ele vai ter as condições de ir adiante. Mas ele não tem aquele compromisso de fraternidade eterno. Não. Entendeu? Então, por isso, muitos conflitos familiares. Porque são aqueles espíritos que pediram para vir para ressarcir algum débito e ainda não consegue entender que o débito a ser pago é seu, é dele, é do outro. Então, ele concentra no ego dele tudo aquilo que ele acredita ser dele. Ele acredita possuir sobre as pessoas aquele domínio. Ou não. Ou se sente abandonado, ou se sente ultrajado. E aí começam os conflitos familiares. E a gente vê muito disso. Né? Há pouco tempo eu vi uma postagem de uma mãe colocando que o filho dela caiu nas drogas. E ele começou a bater nela, ele começou a dar, né, mostra de que ele poderia matá-la. E qual seria, então, acho que foi o Alberto Almeida que respondeu. Qual seria o procedimento dela? Aí ele falou,
minha querida, quando a gente não consegue mais, pelo amor, pela fraternidade, continuar essa ligação, não faça o mal, mas afaste-se dele. Porque uma hora você vai ter um momento em que ele não vai mais ter condições de se segurar. E aí ele pode te matar. Então, é preferível adiar esse compromisso, não fazendo mal, não desejando mal, mas não convivendo com aquele espírito daquele estágio em que ele pediu para nascer naquela família, para ter oportunidade, mas ele não cumpriu o compromisso. Na realidade, Graça, ela se afastando, ela está ajudando não só ela, como a ele também. Né? Entendeu? Não faça o mal, mas deixa que a pessoa siga. Ele não é menor, ele já tem uma... Então, deixa. Você fez até aqui, agora uma hora você que vai morrer. Então, deixa seguir. Sempre orando, sempre pedindo a Deus proteção, sempre jorrando luz, mas não convivendo com alguém que vai te prejudicar. Não é? É a mesma coisa. Aí você vai dizer, mas por que nasceu ali? Eu chego perto de você e digo assim, Catarina, você me empresta 200 mil reais e eu vou te pagar. Vou te pagar com jurinho e tal. Aí você me empresta. Eu gasto esse dinheiro todo e o dia que você vem, olha, quando eu precisar, eu vou te pedir, Graça. Tá bom, Catarina? Quando você quiser, eu te pago. Só que quando você vem e me pede, além de eu te fazer desaforo, além de eu te jogar uma água fervendo na cara, depois, eu te digo, vou pagar nada. O que vai acontecer? A Catarina vai no juízo, a Catarina vai me incomodar, a Catarina vai me botar na cadeia, a Catarina vai me levar para o Serasa. Alguma coisa vai ter. Até o dia em que eu tirar toda aquela sujeira que eu fiz e devolver o que eu devo a Catarina. Devo a ela o dinheiro, devo a ela o aborrecimento, ela me deve a incompreensão, enfim. Ali nós temos o quê? Um bolo que nós fizemos. Esse rolo, uma hora, um nó, nós vamos ter que desatar. Né? Essa é a reencarnação. Alguns espíritos vêm para nos auxiliar. Peraí, como é que é? Fala, deve quando? Peraí um pouquinho. Não, eu vou lá da Catarina, eu vou falar, Catarina, eu vou te dar R$1.000 por mês para pagar a dívida da minha mãe. Aí eu começo o quê? A acertar, através de outra pessoa, aquele compromisso que eu assumi. Né? Eu começo a acertar com você o compromisso assumido através de outra pessoa. Por isso é que nós temos aqueles espíritos bons que vêm ao nosso lado aí, de não, peraí, calma, vamos resolver. A gente resolve assim, resolve assim. Exatamente aqueles que estão com um compromisso, são os advogados de defesa. Não é? O outro tem, nós temos. São os nossos anjos protetores que vêm em reencarnações nos seguindo nesses compromissos assumidos. Eu acho que, não sei como está, as pessoas podendo aí se manifestar, é sempre bom, né? As pessoas também darem a sua consideração sobre o assunto. Não é? Catarina, o que você tem a dizer? Não, é isso mesmo, é ótimo. A gente, a doutrina espírita nos ajuda a compreender, né, aquilo tudo que a gente tem que fazer, que a gente tem que se acertar, que não pode levar ódio no coração, que a gente tem que fazer as pazes com aqueles que a gente é os nossos desafetos e dar mais valor à nossa vida, né? Começar a amar mais, está havendo muita violência. Então, se a gente quer realmente um mundo melhor, a gente tem que começar dentro de nós e dentro do nosso lar. Então, E, Catarina, a gente precisa prestar muita atenção na sociedade agora que nós estamos vivendo. Quando eu falei que a sociedade está em forma de folha, ela está se fechando em nível de idade, nascendo menos gente e levando a uma velhice mais tardia, né? Antigamente, uma mulher com 60, 64 anos, ela desencarnava, né? Agora,
aos 70, 80 anos, a pessoa está bem. Ela pode trabalhar, ela pode colaborar, né? A gente hoje assiste uma live e discute certos assuntos sem sair de casa. Então, isso tudo está dando a gente um grande processo de aprendizado maior, né? E aí eu ouvi o arquiteto dizendo que as próximas construções serão de portas não mais de 80 centímetros ou 70 centímetros, mais de 90 a 1 metro. Por quê? Porque aí a gente tem que começar a se adaptar à cadeira de rodas, a muletas, a andador. Olha que interessante. E com isso, nós vamos mudando também os nossos hábitos, olhar para gerações mais idosas. Esse olhar, né? A gente não tinha tanto esse olhar, porque era tudo muito criança. Daqui a pouco, e uma pessoa da Europa disse que estão fechando escolas por falta de crianças e abrindo asilos, casas de idosos. Olha que interessante. Então, na Europa já está acontecendo isso. E aqui, daqui a pouco, vai acontecer. Não é? Mas é isso aí. Então, gente, olha, a gente vive outras existências, as afeições espirituais, elas seguem conosco. A de natureza carnal, elas se extinguem com a causa que lhes deu início, que deu origem. Não é isso? É isso aí, graças. Fechamos 18, fechamos o item 18, semana que vem vamos para o 19, né? E vamos então para a nossa prece, para a gente terminar e iniciar muito bem a semana. Hoje sou eu, né? Graças a faço a prece. Nós vamos então, se vocês quiserem, colocar uma musiquinha para vocês aí, para acompanhar a prece, para fluidificar a água, o nosso lar. Não esquecer da nossa aguinha, né? Isso aí, isso aí. Vamos então respirar, sentir confortável, se sentar confortavelmente, respirar profundamente e agradecer a Jesus pelo encontro desta tarde, depois de hoje. E convidamos a espiritualidade amiga para que adentre em nosso lar e em nossos corações, para que venham harmonizar cada cantinho do nosso lar, para que retirem todos os miasmas, todos os pontos negativos, para que também retirem, se encontrar possíveis irmãozinhos que estão nos afetando, e que eles sejam levados, conduzidos a hospitais, a casas, a locais onde eles possam ser esclarecidos e serem cuidados, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, prejudicando a nós e a eles mesmos. Pedimos também a Bezerra de Menezes, da Evangelho, a esses enfermeiros espirituais, que possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas vitaminas, remédios, sais minerais, para que quando dela tomarmos, possamos sentir as nossas células, possamos sentir dentro de nós um ânimo, uma alegria para viver essa encarnação, modificar a nossa mente e enxergar as belezas que Deus dá para nós, as oportunidades que temos na nossa vida, para que seja através desse passe restaurador, retirado de nós todos os pensamentos negativos que nos impossibilitam de seguir adiante, para que tenhamos mais coragem, mais perseverança e esperança em um dia melhor, a cada passo que demos, Senhor. Que nós possamos enxergar nele a oportunidade que temos na nossa frente. Porque muitas vezes, com a nossa mente nebulosa, não vemos os irmãos que estão a nos ajudar. E são tantas oportunidades que cada um de nós temos. Basta termos ouvidos para ouvir e olhos para ver. E, acima de tudo, Senhor, que tenhamos a força para praticar o seu evangelho todos os dias, em todos os momentos, de amor e de respeito ao próximo. Pedimos as bênçãos ao nosso lar, a todos os nossos companheiros que convivem nesse lar, pedindo também aos nossos governantes muito respeito e paz, muito trabalho
para que nos governe com o amor que Cristo nos ensinou. E pedimos pela nossa grande humanidade, que nossos anjos guardiões abençoem o nosso planeta, para que possamos trabalhar para que ele se transforme um dia em planeta regenerado, mas começando dentro de nós mesmos. Obrigada, Senhor, e fique conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, então, né? Estaremos juntos novamente. Um beijo a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijão. Beijo a todos. Tchau, tchau.